Agora eu vou falar sobre o cubismo e o futurismo. Ambos são da parte da vanguarda, vanguarda, vanguarda europeia. Falta ainda cubismo, futurismo, surrealismo, impressionismo, o expressismo, expressismo? Expressionismo e o dadaísmo. Vanguarda, são parte da vanguarda europeia, eu vou falar daqui a pouco. Bem, o cubismo surgiu em 1907, foi antes da guerra. A guerra começou em 1914 e foi iniciado pelo Picasso e o Braque. Ele se baseava em quê? Várias perspectivas e a desconstrução do objeto, ou seja, a desconstrução daquilo que a pintura está analisando. O que isso quer dizer? Se você já viu alguma obra de Picasso, tu vai ver que é meio estranho. Por quê? Tem várias. Você tem uma mulher de frente, tem uma mulher de lado, tem uma mulher de costas, tem várias perspectivas em cima de um só objeto, uma só coisa sendo analisada. Então, isso é o cubismo. É a interjeição de várias formas, várias perspectivas, várias visões de um mesmo objeto. E isso deu origem à colagem, porque pensa comigo, eu tenho uma imagem, se eu consigo criar uma imagem a partir de várias formas separadas, isso é uma perspectiva cubista, porque eu estou formando uma imagem a partir de várias perspectivas dela mesma. Então daí que surgiu a colagem. E o futurismo. O futurismo nasceu em 1909 a partir do Manifesto Futurista e se baseava em quê? O futurismo trazia em conta o progresso da sociedade, a industrialização, a mecanização, a velocidade das coisas. Então, justamente, as obras têm várias características que tratam de movimento. Ou seja, você olhar uma obra futurista, você vai ver que parece estar sempre se movendo. Tem uma obra chamada... Cadê? Trem Blindado em Ação, que dá pra ver bem que é uma imagem estática, mas você consegue entender que tem movimento, tem pessoas. É um trem que estão atirando. Estão atirando dentro do trem. Trem blindado, é usado em batalhas. Então dá pra ver que tem um canhão atirando, tem pessoas com rifles atirando. Você percebe o movimento, você percebe a mecanização da obra. Então é justamente isso. E ele era a favor da guerra e do movimento fascista. Por quê? O futurismo, o fascismo, o que é que ele pregava? Que a Inglaterra, a Itália estava atrasada porque não progrediu junto com a Revolução Industrial. Não evoluiu o que os outros países estão evoluindo. Ela não tinha pegado esse estopim para avançar como os outros. Ela estava atrasada. E o futurismo tem essa ideia de progresso, tem essa ideia de velocidade, mecanização. Então o futurismo e o fascismo se interligavam bem, porque o Mussolini queria progredir a Itália, queria levar a Itália a novas alturas. Então, progresso, progredir, Itália, fascismo. É isso. Agora, vamos ver se eu consigo pegar rapidinho os outros dois. Vamos lá. Ok. O expressionismo agora. Barra. Entendeu? Expressionismo. O expressionismo surgiu a partir do cubismo. Por quê? Porque ele pegava... Foram várias perspectivas o cubismo, era. O expressionismo tinha justamente essa ideia de expressar o que você sentia. E você consegue sentir várias coisas a partir de uma ideia, de um objeto, etc. Então tinha essa ideia. Mas o que eu tenho que falar? É justamente isso. O expressionismo valorizava a ideia do interior das pessoas. A mente se expressa de várias formas. E várias dessas formas têm
coisas sombrias. Então tem o grito, você consegue ver que ele tá assim. E você consegue ver a partir da paisagem, não só da expressão, mas como o personagem está sentindo a partir do grito. Você consegue perceber pela forma que a paisagem está desenhada, como ele está desenhado, não só a expressão de como ele está se sentindo naquela hora. Você pode supor que ele está com desespero, medo. Você consegue tirar tudo isso não só a partir da expressão do personagem, mas a partir de como está pintada, desenhada a obra ao redor dele. Então esse expressionismo é uma expressão interior. Isso eu acho que tem, ao contrário, ao impressionismo. Então o impressionismo, o que é pra mim, pelo que eu entendi a partir da minha leitura do meu estudo? O impressionismo é a impressão, como já está dito, a partir dos objetos. O objeto não é estático. Você consegue ter várias impressões dependendo do momento do dia, da luz, do seu sentimento na hora. Você tem uma impressão diferente de acordo com o seu psicológico está ou com o mundo, o meio está. Então não é estático. Eu acho que essas são similares, expressionistas, mas são opostas. O expressionismo expressa o que o personagem sente. O impressionismo é o que sente sobre si. O impressionismo é o que ele sente sobre o meio. Foi isso que eu achei. Vamos lá. Foi um movimento sincretista, o impressionismo também. Foi um movimento de transição, ou seja, dos valores tradicionais anteriores para o próximo, o movimento impressionista. Agora eu vou falar do impressionismo que eu deixei de falar na última aula. O impressionismo teve seu nome dado a partir do impressão do sol nascente do Monet. E tem justamente, essa pintura tem justamente as perspectivas, tons diferentes de uma mesma paisagem. Você consegue ver vários detalhes de um mesmo objeto que trazem emoções diferentes, faz você interpretar a pintura de um modo único. Então, justamente essa pluralidade que forma a obra. A obra não é estática, a obra se movimenta. Porque o objeto que essa obra retrata não é estático, movimenta. O mundo não é estático, se movimenta. Vamos ver. Mais alguma coisa pra falar? A cor não é permanente porque o mundo é estático. Se você vê a cor de uma folha na primavera, é diferente da cor de uma folha do outono. Ou seja, você consegue perceber que a cor depende do ponto de vista, do tempo, do mundo que está representado. A linha, o impressionismo também tem esse detalhe. O impressionismo não gosta de colocar limites claros, porque na natureza não tem limites claros, não tem uma linha reta falando, sei lá, aqui começa, deixa eu lançar, uma montanha, aqui começa uma planície. Tem limites sim, mas não tem uma reta dizendo direitinho onde começa um, onde começa outro. Você analisa por meio de um todo, você não analisa uma coisa direitinho. Então tem essa, a natureza, o mar. O mar não tem limite certinho. Onde começa o oceano, vamos falar assim, o oceano Atlântico, o oceano Pacífico, o oceano Índico, não tem uma linha certinha. Isso são denominações que a gente deu para conseguir se localizar e se locomover melhor nesses lugares. Então, natureza não é estática, a natureza não tem limitações corretas, não tem uma linha reta dizendo que é um ou que é outro. É tudo subjetivo. E é isso. É uma visão subjetiva da realidade impressionismo. Impressões que você leva a partir de algo que forma a obra impressionista. Impressões que você leva a partir de uma leitura, uma paisagem que leva a obra impressionista. Não é algo estático, não é algo único. Você pode ter várias impressões sobre a mesma pintura. Tudo bem, porque a arte não é estática. A arte não é objetiva. Você consegue ter, a partir de uma obra, várias impressões. E é isso que o impressionismo se trata. É isso. É isso. É isso. Tem alguma coisa pra falar? Falei sobre o expressionismo. Falta o dadaísmo. Esse vídeo vai ficar grande, hein?
eu vou falar sobre o dadaísmo. O dadaísmo foi basicamente... O dadaísmo vem da palavra dada, que já foi... É engraçado isso, né? Ai, ai. Quem criou esse termo foi Tristan Tzara. Tzara escolheu esse nome. Por quê? Porque Dada não significa nada. Dada não significa nada. Era justamente esse ridículo, essa coisa que não faz sentido que eles tentavam representar. Porque a sociedade na época, pra eles, não fazia muito sentido. Eles faziam crítica a partir disso por meio de suas obras. Tanto que uma obra do dadaísmo é simplesmente mictório. Não tem sentido. É justamente pra criticar a sociedade da época. É uma coisa sem sentido, não tem interpretação, que justamente faz essa crítica a que a sociedade não está fazendo coisas com sentido. Os valores da sociedade atual não tinham sentido. É essa crítica que o dadaísmo tenta fazer. E falta de falar o surrealismo. O surrealismo é basicamente uma coisa sobre a guerra. Basicamente não, sobre a guerra é muito forte. O surrealismo fala que... o surrealismo é temática mais críticas à burguesia. Por quê? Porque ele fala que o sentido, a racionalização clássica, ou a razão clássica, é o modo de controle da população. Então, a partir do surrealismo, tem a obra de... Qual é o nome dele? Do Salvador Dalí, tem a persistência da memória, que é um bom bando de relógio que você não consegue tirar muito sentido daquilo. Aquilo não tem uma razão para aquilo existir, aquilo não tem uma razão clássica, você não consegue interpretar, nossa, esse elemento é por causa disso, esse elemento aqui representa tal, você não consegue. Porque essa era a crítica do surrealismo. Era ilógico, era menos racional. Ele fazia uma crítica justamente de como a razão trazia o degradamento do ser humano. Era utilizado para controlar o ser humano. Era isso que o surrealismo queria dizer. Ele queria criticar esse controle. E é isso. Acabou. Tem um texto aqui do Grande Desastre Aéreo de Ontem, do Jorge Lima. Felipe, dá uma pesquisada depois no livro, na página 70. Cara, se alguém mais ver isso, foi o acidente de avião mais foda que eu já li. Foi a descrição mais foda que eu já li. Porque, tipo, mexe. Não faz sentido. Tipo, a hélice abraçou o piloto. A hélice não abraçou o piloto. A hélice provavelmente cortou ele ao meio. Porque uma hélice, numa queda de avião, numa queda de helicóptero, sei lá, só tá aéreo, não tá de avião, ia cortar alguém ao meio. A hélice não ia abraçar alguém. Então, justamente, é menos racional e mais subjetivo. E é isso.